Bom dia, boa tarde, boa noite. Márcio Baccarini, Criatório Baccarini, agora atendendo a uma provocação, né? A uma indagação do parceiro nosso, o Eduardo, de Belo Jardim, lá em Pernambuco. Nós vamos voltar outra vez ao assunto da tabela de Feld, né? Vamos só centralizar nossa atenção numa coisa. A tabela de Feld, né, não é uma coisa tão simples como a gente pensa, porque muita gente acha que assim, junta um galo com a galinha, junta o outro com o outro. Não é, é um trabalho meticuloso, um trabalho que exige que a gente faça observação, faça anotações, tenha um critério para fazer os cruzamentos. Não é uma coisa julgada ao léu. Se a gente fizer assim, sem uma observação, sem critério, né, sem uma análise, sem até mesmo uma estatística, quem quer fazer um negócio direito, uma estatística sobre nascimento, sobre grau de aparecimento, de atavismo, etc. Se a gente não fizer isso, fica assim um negócio meio tocado pro pau, né? E muita gente entendeu, né, que a tabela de Feld é simplesmente uma forma de fazer uma cópia dos genitores, né? Por exemplo, eu tenho um galo muito bom, eu quero tirar uma cópia desse galo, né? Como se eu fosse fazer uma fotocópia dele. Ou o inverso, eu tenho uma galinha, eu quero fazer uma linhagem dessa galinha, então eu quero, no final da tabela de Feld, ter uma galinha igual à primeira. Não é esse o objetivo da tabela de Feld. Né? Quem entendeu assim, entendeu redondamente enganado. Não é isso que a tabela de Feld pretende. A pretensão da tabela de Feld não é essa. Né? Se fosse isso, talvez fosse muito mais simples utilizar algum outro tipo de método. Né? Talvez até o Line Brown mesmo, Line Branding. A gente usar uma outra maneira de fazer isso aí. Mas não é. A tabela de Feld é um melhoramento genético. Tá? O fundamento dela é melhoramento genético. Tá? Obviamente que a gente tem que partir de coisas boas, né? Que o caminho fica mais curto. Se eu parto de uma linhagem muito boa, tanto do macho como da fêmea, logicamente que os meus resultados vão ser melhores. Então, o que o Eduardo me perguntou? A preocupação dele. Ele tem um galo e uma galinha, não são de linhagens boas, mas ele tem uma preocupação que o galo que ele tem é um galo que está na faixa de 2,7 kg, 2 kg, acho que é 2,800 quem me falou, 2,8 kg, e que esse peso, né, e talvez a altura, o fenótipo desse galo, não está muito de acordo com o que ele queria. Ele queria galos aí na faixa de 3,3 kg, por aí, né? Então ele está me perguntando, a pergunta do Eduardo era o seguinte: se eu cruzar, né, se eu fizer uma família, uma linhagem com esse galo e essa galinha, no final da tabela de Feld, eu vou ter um galo semelhante ao outro. Então ele vai ter o mesmo peso, a mesma altura. É um entendimento enganado da tabela de Feld. Tabela de Feld não é para fazer fotocópia de galo. O que é a tabela de Feld? Melhoramento genético. Melhoramento genético. Então, Eduardo, a questão é a seguinte: tabela de Feld é uma tabela em que a gente tem que aprender, né? Aprender a ter critérios, né? Observação. É uma coisa, uma área gostosa da criação do galo de combate, né? Em que a gente vai apurando qualidades do galo, né? Exige que a gente faça anotação, que a gente acompanhe, né? Que a gente elimine dos filhos do galo o tempo todo, a gente elimine aqueles que não estão nas características que a gente quer. O que a gente fala eliminar, não é eliminar assim, então esse aqui não está assim, não deve ter o que eu quero, então eu mato ou eu dou. Não, você utiliza ele para as apresentações. Mas o que a gente fala eliminar é mais assim, selecionar, né? Então assim, você fez o primeiro cruzamento, macho com a fêmea, fez a primeira família, tá?
Então, no caso seu, Eduardo, você quer que o seu galo aumente de peso, aumente de altura. Obviamente, essa é uma característica importante, né? Importante. Então, nós vamos começar a selecionar a partir já do primeiro cruzo aquelas aves que têm um maior desenvolvimento físico, né? Então, assim, você vai ver que dificilmente todas as aves vão sair, né, pareadas. Sempre vai ter uma um pouco mais alta. Então, essa um pouco mais alta, ela tem que ser uma das selecionadas para continuar a tabela de Feld. E daí em diante, com essa característica, né? Ou seja, você sempre pegando a ave que está num patamar de altura e peso maior, né? E as outras vão para apresentação, mas sempre utilizando esse critério. Obviamente que hoje em dia os galos acima de 3,1 kg, 3,2 kg e até mais, 3,300, 3,400, eles são muito mais valorizados no mercado. Então todo mundo quer galo nessa faixa de peso. Eu cheguei aí na véspera dos anos de 1985, por aí, os galos de 2.900 eram galos assim, né, considerados, né, o que todo mundo queria, 2.900 até 3.100. Passou muito disso, ninguém muito queria, até porque a maioria da criação não chegava nisso. Então, se você pegasse um galo de 3,5 kg e fosse com ele para a rinha, provavelmente você voltaria com ele, né? Dificilmente ia aparecer outro com o mesmo peso. E à medida que o tempo foi passando, né, foi havendo um aumento nessa escala de peso e altura, né? Hoje até o contrário, se você chegar com um galo, né, de 2.700, 2.800, é bem capaz de você não conseguir muita coisa, né, muita pareia para um galo desse, tá? O pessoal está valorizando muito o galo de cima, né, acima disso. Então, Eduardo, é um trabalho realmente, a tabela de Feld é um trabalho realmente assim de observação, de acompanhamento, de anotação. Tem que anotar, tem que pensar, tem que pesar, tem que cuidar bem das aves, né? Muitas vezes, por exemplo, eu não sei, você não me passou detalhes. Muitas vezes essa ave que você tem, né, que você disse que era de uma genética que você queria muito ter, muitas vezes essa ave que você tem, ela vem de pais de altura boa, né, e com peso de 3.300, mas esse foi o pequeno. Então ele já tem na genética essa altura aí, é só questão de pegar os filhos maiores. Mesmo quando não tem, a gente pode ir fazendo essa seleção, sempre pegando os filhos mais altos e mais fortes e mais pesados, para você chegar lá no final com essa característica selecionada, sem esquecer, né, sem esquecer das outras características que são vitais para a apresentação do galo, boca, espora, né, o estilo de briga, porque muitas vezes você focar só em altura, você vai ficar com aquele pinguelão lá que também não tem boca, não bate espora, é fraco, não tem batida forte, sabe? Tem um estilo de briga ruim. Então não adianta só focar numa coisa. Mas eu acho que você está certo nesse aspecto, sabe? Tem que focar sim, se a sua criação está com esse peso, tem que focar no aumento de peso e no aumento de estatura das suas aves, tá? Se você quer manter a linhagem com esse galo. Isso é possível? Sim, claro que é, né? E é uma característica que eu acho que vale a pena investir. Ao contrário, por exemplo, de gente que quer tirar, eu quero um galo pintado, eu quero um galo, vamos dizer, um galo coca, eu quero galo cinza. Aí a preocupação é com cor da pena, que não é uma, sabe, não é uma característica importante, vamos dizer assim, não é importante, né? Às vezes você tira um galo, você quer, o cara, eu quero um galo pintado. Aí ele foca nessa questão do galo pintado, acaba até conseguindo, às vezes até compra galo e galinha pintado para tirar filho pintado e não se preocupou com o mais importante, que é a questão das apresentações que ele vai levar esses galos. Então, às vezes leva um galo muito bonito, né? Leva um galo muito bonito, mas que não, né, que não desenvolve
na sua apresentação e acaba perdendo um combate aí sem nenhuma, né, sem nenhum objetivo a não ser aquela alegria de mostrar, jogar lá no tambor, um galo muito bonito, né? Eu tinha um amigo que dizia o seguinte: quando alguém joga um galo muito bonito dentro do tambor, eu já estou gritando 50, eu sou o outro. É, tem gente para tudo, mas muitas vezes a paixão pela cor, pela pena, pela ave acaba fazendo o cara desviar do princípio mais importante, que o combate não adianta apenas ser bonita, né? Não adianta apenas ser bonita. Eu ouvi, né? Até ouvi não, acompanhei o meu grupo, né? O grupo do Criatório Baccarini. Eu não fico acompanhando, eu acompanho o grupo, mas eu gosto de intervir muito pouco, sabe? Eu gosto de ver as pessoas trocando informações, mas eu acompanho o grupo. Eu leio tudo que escreve, eu acompanho os vídeos que colocam, né? Por que eu participo pouco? Justamente para eu não centralizar a discussão, né? Se eu começo a participar muito do grupo, intervir muito, acaba que o foco fica em mim, né? E eu não quero isso, eu quero foco em todo mundo. Eu quero que todo mundo manifeste, eu quero que a pessoa dê uma opinião. Às vezes eu vejo opiniões ali que são realmente assim, tão fora da realidade, mas eu prefiro que o grupo filtre isso e que o grupo discuta isso, né? Então, numa das conversas do grupo, apareceu uma pessoa, eu não lembro quem foi, que falou assim: olha, esse negócio de tabela de Feld, deixa isso para os grandes. Os grandes sou eu realmente eu sou grande, eu tenho quase 1,90 m de altura. Mas não, eu não concordo, sabe? O gostar mesmo do galo de combate, o gostar do galo de combate, vai muito além de pegar um galo e colocar numa rinha e fazer aposta, tá? Aposta. Isso é um mínimo, sabe? Isso é uma parte importante, mas a pessoa que ama, que gosta do galismo mesmo, gosta de, sabe, ter o seu galo, ter a sua galinha, ver a sua criação prosperar, né? Cruzar as suas aves, né? Ver as suas aves crescerem, dar uma boa alimentação, né? Ver o desenvolvimento do frango, né? Dá orgulho, né? Você vê esse galo, esse frango, foi eu que criei, é da minha criação, né? Então, isso é uma parte importante do galismo, né? Eu já falei isso umas vezes para vocês, eu dou muita importância a isso, muita importância, sem perder o foco de que o galo está sendo criado para uma apresentação. Se perder esse foco, aí você sai da criação. É melhor você comprar aquelas galinhas da Índia lá, sedosa do Japão, que é as galinhas bonitas de tupete na cabeça, porque aí você está procurando a sua beleza. Mas sem perder o foco daquilo, é o amor pela criação, né? É o amor por aquilo que você foi capaz de criar, você foi capaz de tirar, né? Se eu pus esse galo com essa galinha, né? Eu vejo, e isso é muito comum, né? O sujeito, eu quero uma criação dessa, eu quero a criação daquela, eu quero... Às vezes, quando o cara então está começando, ele começa a comprar, ou conseguir, ou adquirir, ou ganhar a criação do mundo inteiro e faz aquele coquetel na horta, né? Os galistas, isso é uma coisa real, né? Os galistas sonham mais do que realmente deveriam, mas faz parte do galismo, né? Sonham com tudo. Eles imaginam assim, eu cruzando essa galinha com esse galo, nossa, eu vou tirar coisas imbatíveis, vou criar aves excepcionais. E é isso que leva o galismo para frente, né? Esse amor. Existem outras pessoas no galismo que não são desse naipe, né? Como, por exemplo, a turma que só gosta da aposta. Existe, nós temos que respeitar, sim, é uma outra face do galismo, né? Existe aquele que não se interessa por nada de criação, né? Ele apenas compra aves para fazer apresentação.
temos que respeitar, é uma parte do galismo. Existe aquele que acha que tudo que se faz, né, consciência, é bobagem. É bobagem, isso é bobagem, isso é bobagem. Pega um galo, põe com a galinha, cria o pinto, né? E temos que respeitar, porque isso é um ponto de vista de algumas pessoas, né? Existem aqueles que tiram 5.000 galos por mês e seleciona 5, 6, 10, 15, né? E acaba que até se torna-se uma pessoa de nome internacional, nacional, aparece no cenário nacional, porque só lega vai assombro, mas que na verdade esses galos assombros são resultados aí de 3, 4, 5.000 galos cruzados, né? E que naquela montoeira, né? Naquela montoeira ele seleciona aí 10, né? Uns 5% e olhe lá, né? E aí leva para o combate um cara que faz uma criação desse tamanho, tem, vamos dizer assim, bala na agulha. Então ele cai dentro de um riadeiro já jogando aí, né, altas quantias, né? Então o galo faz uma coisa de assombro, todo mundo, nossa, a linhagem desse cara é maravilhosa. Sim, mas ele não vê que de 100 ele tirou 3, 4. Então dá uma impressão, né, de que aquela linhagem é super, super maravilhosa, né? Não é assim que a coisa pode funcionar para 90% das pessoas, embora eu respeite quem faça isso. Eu respeite quem faça isso. Tem gente que quer simplesmente, claro, se tem bala na agulha, compra aves boas, galos e galinhas bons e vai cruzando, ó, Deus dará, e vai tirando aquela quantidade de pinto e galinha, né? E depois, assim, é uma coisa interessante que depois também, se você for nessas criações, que eu fui em várias, hoje eu tenho uma certa limitação para viagem, uma certa limitação para me deslocar assim para longe, distância, eu não estou dirigindo em estrada, então assim eu fico um pouco limitado, mas hoje eu te garanto que existe esse tipo de criatório, né, de muitas aves, né, milhares de aves lá, vai tirando aquela quantidade de ave, e você chega lá e pergunta lá com aquela quantidade de frango, e esse frango? Aí o cara, sem, né, consultar nada, sem ver nada, esse é filho desse galo, essa galinha, ô meu, eu já criei muita galinha, muito galo. Só olhar pelo tipo, pela cara, falar que é filho desse com aquela, né? Às vezes o cara nem sabe quem são os pais, né? Mas criou aquela muvuca. Claro que os pais são de linhagens boas, mas não sabe qual é o cruzo. Aí tira um galo excepcional, né? Fala, esse galo é filho daquele galo, aquela galinha, mas não sabe se é mesmo não. Mas joga aquilo no ar e aquilo vai fazendo né, um coquetel. Então, essa parte né, da dedicação à criação do galo, né, essa parte ela é muito importante, né? Ela pega o galista, né, à preservação, né, ao melhoramento das suas aves, né? Então eu vejo assim, eu me apaixono mesmo. Às vezes eu vejo uma criação pequena, né? Uma pessoa que não tem condições assim de investir grandes quantias de dinheiro, né? Mas faz lá os seus armários lá de madeira mesmo, né? Põe lá 15, 20 gaiolas, né? Tem lá uns 2, 3 cruzadores pequenos, cria lá, né, umas 2 dúzias de pintinho, mas você vê que aquela pessoa tem apego, ela gosta, ela ama, ela adora ver aquela criação. Isso me apaixona, né? Por isso que quando eu vejo alguém começando, ou quando eu vejo alguém que precisa de um empurrão, né, ou precisa de uma ajuda, eu nunca deixei de fazer, sabe? Por quê? Porque eu gosto de ver a pessoa que tem aquele apego, né? Como eu dei, por exemplo, né, para um rapaz aqui de Três Pontas, né, um galo e 2 frangas, um frango e 2 frangas, né? Mas daí escolhe aí o que você quer. Ele pegou, né? Eu quero isso, eu até escolhi um frango melhor do que ele tinha pedido, porque isso que eu tinha olhado, eu não estava gostando da cara dele, né?
escolher até um frango melhor para ele, né? Ele levou o frango, né? Alegria, né? De saber assim, olha, estou levando uma criação que eu acho que é uma criação boa, etc. Depois ele pôs até no meu canal lá, né? O frango, né? Mostrou o frango lá, entusiasmado. Eu tenho absoluta certeza que eu dei um empurrão para esse cara se tornar um grande galista, né? Ou seja, mais um para a nossa turma, né? Ele agora, eu tenho certeza que a criação que ele levou é boa, então eu tenho certeza que se ele fizer um trabalho legal de dedicação, ele vai melhorar o plantel dele, isso eu tenho certeza. Isso vai dar mais alegria, vai ser mais um empurrão para frente, né? O Breno teve aqui, né? Teve aqui, eu também dei para ele adorou um frango aqui, realmente era um dos frangos mais bonitos que tinha no terreno. Eu disse, não, leva esse, né? Isso aí que te apaixonou, leva, né? Gente, galo, galinha, né? Você vai produzindo aos montes, então, se ele saiu daqui feliz, mais entusiasmado, né? O Breno até entusiasmou demais. Daqui a pouco eu estou vendo o Breno lá no sul de Minas, o Breno lá em São Paulo, o Breno tocou lá. Eu ainda até falei com ele, ó, senhor, você está fazendo, né, um mutirão de galo e galinha, uma confusão. Então, depois você perde o limite. Mas ele entusiasmou. E é isso que a gente precisa fazer. É isso, né? Então, a tabela de Felt, eu não posso concordar com quem disse que isso aí é para coisa para gente, né, poderosa, gente de autoconhecimento. Não é, né? Não é uma coisa simples de fazer. Eu até hoje estava pensando, eu vou fazer, né? Vamos dizer assim, um pequeno arrazoado, né? Mas não é livro, né? Eu não tenho tempo para escrever livro, mas eu vou fazer tipo assim uma coisa sobre a tabela de Felt, explicando com detalhe cada nível, o que você quer, como você quer, né? Vou colocar aí na internet para quem quiser, né? Não estou fazendo isso para arrecadar dinheiro, né? Fazer isso, vou disponibilizar para as pessoas e vamos, né? Vamos fazer o galista brasileiro virar realmente um preservador e um melhorador da nossa raça do galo Mura, né? Essa é uma resposta do que eu estou te dando, é possível sim, né? Basta você fazer, faz tudo. Pega o galo, a galinha que você quer cruzar, que você confia neles, começa a tirar, começa a selecionar os pintos melhores, os mais altos, para continuar a tabela de Felt, né? Começa a investir, né, numa boa alimentação para você, porque é outra coisa, já falei em vídeos anteriores, né? A genética é uma predisposição, né? O código genético é uma predisposição para que determinado ser atinja X características. Mas para isso, o meio ambiente, a alimentação é super importante, né? Então, se você, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui usando o ser humano, né? De vez em quando a gente vê pessoas menos esclarecidas dizer o seguinte: em tal lugar só nasce gente burra, né? Inclusive vira até um protótipo de dizer que só naquela região ali só nasce gente burra. Não é isso, né? É o que? Nascem pessoas com uma genética e uma disposição, vamos dizer assim, uma configuração genética para se tornar pessoas tanto inteligentes quanto as que nascem num outro lugar. Mas só que as condições de meio ambiente, de alimentação, de educação, não proporcionam um desenvolvimento suficiente para aquela pessoa se tornar, vamos dizer, um filósofo. Então, ela vai se tornar uma pessoa que não deixa de ser inteligente, mas não desenvolveu as suas capacidades. No galo é a mesma coisa. Então, se você tem uma genética boa, né, você tem que dar boa alimentação, boa ambiência, a parte sanitária tem que ser atendida, a parte de vacinação, né? Ou seja, para que o seu frango alcance com o fenótipo aquilo que tem no seu genótipo,
né? Ou seja, aquilo que o código genético diz seja plenamente desenvolvido aqui na hora daquela ave se tornar uma ave adulta, né? Então, nunca se esqueça disso, né? Não adianta também só ter o galo e a galinha, você precisa ter o galo e a galinha e dar uma boa infância, uma boa, até a sua ave se tornar madura, com cuidado. Então, em vez de você pensar em quantidade, pense em qualidade, né? Então, assim, eu não posso ter 200 aves. E se eu tiver 200 aves, 200 aves vão ser mal colocadas, mal ambientadas, né, mal alimentadas, não vou ter dinheiro para dar uma alimentação boa, nem para dar vacina boa, você vai ter 200 coisas que não tem expressão genética, ou seja, não tem um fenótipo que deveria ter, né? Então, foca nisso, né? Foca na boa ambiência, boa qualidade, preocupa, né, com o ambiente que você vai dar para os seus pintinhos, a alimentação que você vai dar para o seu pintinho, faz uma tabela de quanto vai custar isso, para você ver quantos que você pode ter, né, quantos que você deve ter, né, para que você faça que a expressão genética do código genético da aves aconteça aqui do lado de fora, né? Então, e obviamente que isso aí exige esse trabalho de pensar, de ver, de acompanhar, de anotar. Então, por exemplo, eu anoto quem são os filhos desse galo, nasceram que dia, nasceu, né, teve algum com problema. Aí eu pego aquele lote de filhos, assim, teve algum, né, dessas aves que teve alguma anormalidade, né, algum atavismo, né, houve algum retrocesso genético nesse lote. Houve. Eu, por exemplo, estou com uma ave que eu tinha até vontade de filmar e mostrar para vocês. Eu tirei um lote de aves que já está na geração 4. Já é o lote G4 do lado da fêmea. E saíram uns pintinhos bonitos, bem desenvolvidos, e saiu uma franga, que é um retrocesso. Você olhar para ela, você fala assim, isso aqui andou para trás. Andou. Andou mesmo, parece até uma galinha comum. Né? Se eu tivesse galinha comum, se eu tivesse um galo comum no terreiro, eu ia falar que aquilo lá é filho dele. Ou se eu tivesse misturado o ovo lá, eu ia falar que aquele ovo era de galinha comum. Né? Aquilo é um atavismo, uma volta para trás. O que tem que ser feito? Fora daqui, né? Fora daqui, porque esses passos vão... Agora, você só vai ver isso se você observar, se você anotar. Tem gente que não sabe nem quantos pintinhos nasceu, não sabe nem quantos nasceu esse mês, quanto nasceu o mês passado, olha para um frango, não sabe nem a idade dos frangos, nem quantos meses ele tem. Eu tenho tudo anotado, eu sei que dia nasceu cada pintinho, né? Quantos meses tem. Então, assim, se em 3 meses ele não tem esse tipo de desenvolvimento, eu já estou de olho, né? Já não me agrada, isso aqui já não está bom. Então, assim, é observação, é cuidado, e para isso não tem que ser expert em nada. A pessoa não tem que ser especialista em nada, ela tem que ter só a dedicação à criação, né? Então, o que eu mais tento incutir nas pessoas, né, educar as pessoas a ter amor pela sua criação, a se dedicar à sua criação, né, a lamentar quando perde um pintinho. Eu lamento, eu quando né, um pintinho morre, né, se um franguinho novinho morre, adoece, e às vezes eu tenho que tirar da criação, aquilo, sabe, né, me chateia, mas tá, acontece, né? Eu não vou entrar em depressão, mas eu fico chateado, né? Ontem mesmo, por exemplo, teve 2 franguinhos que se pegaram lá no sítio, né? E um acabou matando o outro. Frango novinho, novinho, deve ter o quê? 4 meses. Mas esses bichinhos, quando se agarram mesmo. Só que eles fizeram isso no começo da manhã, né? E nós estamos preocupados lá com uma outra área do sítio lá, que o rapaz que vai fazer um poço para mim estava fazendo as medições lá. Nós estávamos preocupados, nós não vimos. Quando nós chegamos lá, já tinha destruído o pinto. Então, assim, é ruim. Eu sinto ruim isso. Puxa, por que eu não cheguei antes? Tinha impedido isso, né? Mas, né? É o amor que a gente tem aos bichinhos, né? Quando eu tirei a plaquinha dele, tá, já tinha morrido, tirei aquela plaquinha, vou lá no caderno, apagar aquela placa. É muito ruim, né?
Mas é ruim por quê? Porque você gosta daquilo, né? Então, gente, não vamos alongar muito mais esse papo, mas Eduardo, eu acho que eu respondi a sua pergunta, tá? Dá sim, dá para fazer sim, como dá para fazer, né, essas observações. Assiste aquele vídeo lá que eu fiz, o que eu quero, tá? Porque você deve, né, antes de começar a criação, escrever tudo que você quer. Eu quero assim, 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 assado. Claro que você não vai conseguir aquilo a curto prazo e nem vai conseguir aquela perfeição do que você quer, mas você tem que correr sempre atrás daquilo, né? Então você vai colocar lá, o que eu quero? Eu quero que meus frangos tenham um peso, uma altura maior do que os pais e começar a buscar isso na criação, né? Então, eu acho que eu respondi sua pergunta. Por outro lado, eu acho que eu também falei um pouquinho aí sobre o meu grupo lá, né, o Criatório Baccarini, que eu não intervenho muito, mas eu vejo, eu acompanho, não intervenho para não puxar a conversa para o meu lado, né? Senão fica tudo focado em mim, deixa de ser um grupo onde as pessoas discorrem, conversam, trocam informação. Mas eu acompanho, eu vejo as coisas engraçadas que um fala para o outro, às vezes coisas que desagradam, né? Mas pessoas pensam diferentes. A única coisa que a gente exige lá é que haja respeito e ética no trato com as pessoas, tá bom? Então, ó, bom dia, boa tarde, boa noite. Até o nosso próximo vídeo, que deve ser esse fim de semana mesmo, que eu estou preparando um tema especial, tá bom? Então, até mais.